E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão, né, sobre o desenvolvimento econômico do Brasil entre a era Vargas, né, e o período ali democrático, tá? A gente já falou, né, sobre o projeto de desenvolvimento, né, nacionalista, defendido na verdade, construído também pelo Vargas lá entre as décadas de 30, 40, né? E a década de 50 também, que acaba se tornando uma continuação, né, de certa forma, da economia da era Vargas. E hoje a gente vai continuar essa discussão, né, partindo aí para a década de 50, né, década de 50, segunda metade da década de 50, e também vamos falar sobre a década de 60 e os projetos econômicos que surgem é, nesse meio termo, né? Então, a gente já comentou bastante, né, sobre o contexto político, e aí é importante a gente refletir também sobre quais são as questões econômicas, quais são as contradições que a modernização, né, a modernização que era pregada por basicamente grande parte desses dos presidentes, né, desses candidatos, quais são, né, de fato, né, até onde essa modernização ela alcançou e também quais são os pontos frágeis desse processo, tá? Então, é muito importante vocês fazerem a leitura do tema, é, anotem o que for preciso, né? Se algo não ficou claro na leitura, anotem, me envie a dúvida lá no Google Class, tá? Caso não tenha compreendido algo ou tenha alguma observação a ser feita, me envia que aí eu vou responder assim que possível para a gente ir dialogando, tá bom? Então vamos lá para a gente comentar um pouco sobre o período JK, né? Então, se a gente pensa no processo de modernização no Brasil, né, que modernização é incluindo a industrialização, né, e o desenvolvimento econômico, é muito importante pensar isso, né, por exemplo, ali no período JK, né, entre a segunda metade da década de 50 e o início dos anos 60, tanto no sentido das transformações efetivas que ocorreram nesse percurso de tempo, como também nas consequências que essas transformações trouxeram, não apenas para o momento imediato, né? Mas vamos dizer assim, consequências que provavelmente, né, se estendem até os dias de hoje. Então, quer dizer, pensar o chamado nacional desenvolvimentismo, né, como era chamado ali esse plano político econômico aí do Juscelino Kubitschek, né, do qual o Juscelino Kubitschek faz parte, pensar não apenas a sua aplicação naqueles anos ali entre 1956 e 1960, mas pensar o alcance que esses planos eles vão ter, né, posteriormente, né, e quais são as transformações efetivas que eles produzem na sociedade brasileira ali de meados dos anos 50 e 60, né? Então, o que a gente tem aqui, né, esse modelo, como eu já falei, ele se chama Nacional Desenvolvimentismo, e ele basicamente, né, a política econômica que foi adotada pelo Juscelino Kubitschek, que ela aliava, né, essa busca de integração nacional, de territorial, e ao mesmo tempo, né, o fortalecimento do capitalismo fundamentado num mercado interno forte e um processo acelerado de industrialização. Então, você tem um modelo que buscava desenvolver essas condições, né, basicamente em um curto espaço de tempo, né? Como o próprio slogan do Juscelino Kubitschek ele já evidenciava, né? Era o chamado 50 anos em 5. Então, a integração territorial, né? O desenvolvimento do capitalismo, no caso brasileiro, o fortalecimento do mercado interno e um avanço da industrialização eram pautas fundamentais do governo Kubitschek. E aqui a gente tem, né, um primeiro, de certa forma, um primeiro ponto contraditório desse processo, né? Você aprofundava esses, essas áreas e setores sem muita preocupação com os demais, né?
também sem muita preocupação com os impactos sociais que isso causava, ou ainda, né, com os desamparados socialmente. Então, quer dizer, é um modelo que vai se efetuar muito baseado ainda nesse contexto social marcado, né, pela desigualdade. E quando eu falo desigualdade, no seu termo mais amplo, né? A desigualdade regional, que era uma realidade, na verdade, que ainda é uma realidade no Brasil, mas era uma realidade também bastante profunda durante o governo Kubitschek, mas também na desigualdade social, na desigualdade econômica, né? Então é um modelo essencialmente, vamos dizer assim, que beneficiou, né, muito mais as classes médias é, e altas, né, as classes urbanas principalmente, em detrimento, por exemplo, dos setores rurais, né, e dos menos favorecidos, que podem não ter, né, usufruído tanto assim desse processo de modernização. Tá? Então aqui a gente tem que entender que o plano de metas, o plano de metas do JK, ele era fundamentado nisso, né? Nessa busca. Então o plano de meta ele tinha 30 metas, né? Depois você teve mais uma meta, que é a inclusão da construção de Brasília. É, as metas elas se centravam, né, em setores fundamentais da economia e da produção e educação também, né, que pudesse garantir esse processo de desenvolvimento, é, principalmente com foco para a construção de um mercado interno de bens duráveis, né? É, um dos investimentos do Juscelino Kubitschek era a produção de bens duráveis, né? E essa criação desse mercado interno ela passaria, né, por uma série de investimentos em setores fundamentais que buscavam a priori, né, atrair investimentos estrangeiros, né? Não é à toa que durante o período Kubitschek você vai ter uma enxurrada aí de empresas multinacionais que vão começar a vir, né, para o Brasil, porque dentro dessa lógica, né, o governo ele oferecia uma série de vantagens a essas empresas para que elas pudessem se estabelecer. A isenção de imposto, a doação de terras, muitas vezes poderia acontecer, né, a facilitação do crédito, e fatores que auxiliavam, né, que abriam as portas, literalmente, para a vinda dessas entidades aí multinacionais. E no caso aqui do Brasil, você vai ter uma presença bastante forte, por exemplo, principalmente da indústria automobilística, né? O Juscelino Kubitschek ele é visto aí como um dos grandes responsáveis pela abertura dessa indústria, assim, né? Pela ampliação dessa indústria no Brasil, né? Indústria de automóveis. Né? Então, a ideia do plano de metas era criar a base para esse desenvolvimento. Né? Então, aí você vai ter o direcionamento de recursos para setores da energia. Né? Não é à toa que durante o governo Kubitschek você vai ter a criação de 2 hidrelétricas. A gente vai ter indústria de base, né? Investimento nas indústrias produtoras ali, dos materiais básicos para o próprio desenvolvimento industrial. Você vai ter um investimento forte, né, no setor de transportes, e aí a gente pode pensar a abertura de estradas, né, a manutenção, enfim, tudo isso vai construindo ali, né, na década de 50, essa base que o Juscelino ele buscava, né, para ampliar essa indústria brasileira, né, brasileira e aí entre aspas, né, porque não necessariamente eram brasileiros, né, mas tem multinacionais também vindo. Claro que facilitou também a abertura de novas indústrias, sim, né, com certeza você vai ter sim uma abertura maior, a chegada de novas indústrias, a abertura de novas indústrias brasileiras, mas você vai ter uma ampliação muito grande desse setor estrangeiro, né? Que vai trazer. Aí você vai ter uma série de novos produtos chegando, né? E não apenas chegando, mas se popularizando, né? Ainda que esse termo popularizando ele não possa ser entendido da forma mais ampla, porque
não era todo mundo, né, que podia usufruir desse consumismo, né? O JK ele vai ser também fundamentalmente seu plano econômico ele é bem fundamentado nessa ideia mesmo de consumo, né? E mesmo que não fosse algo mais amplo, assim, que não era todo mundo que podia ter acesso, você vai ter sim uma grande parte usufruindo, né, e comprando, consumindo os carros, as motonetas, né, que eram produzidas na época. Você vai ter uma série de produtos como televisor, né, televisão. Você vai ter uma série de produtos, né, como a TV, enfim, sei lá, eletrodomésticos e tal, que vão começar, por exemplo, a serem produzidos no Brasil, né? Que já é um avanço aí em relação aos períodos anteriores, né? Agora, se a gente parar para pensar na questão social, aí a gente já tem uma contradição ainda mais profunda, né? Por quê? Esse processo de modernização, de industrialização e tal, ele se focou principalmente na região sudeste, né? Então, se antes, lá no Getúlio Vargas, a gente já tinha um processo de foco ali, né, de centralização desse processo de industrialização no Sudeste, durante o período JK, esse processo ele se aprofunda ainda mais, né? O que vai evidenciar ainda mais aquela situação que é a desigualdade regional. Então você vai ter cidades, estados extremamente industrializados, né? Com grande potencial produtivo, com uma economia que crescia a passos largos, enquanto você vai ter estados do país e regiões inteiras, na verdade, ainda sofrendo com muitas dificuldades, com muita pobreza, com miséria, né, e fome. Então, quer dizer, você tem um tratamento muito diferenciado nesse caso, né? E essas desigualdades elas se estendem até hoje, né? Então é uma coisa que não acabou, né? Permanece ainda, é possível observar essa uh, literalmente, né, uma desigualdade muito tensa, né, entre as regiões do Brasil. Se a gente pensar na região sul-sudeste ali, você vai ter uma série de índices com muita diferença em relação aos estados do Nordeste ou os estados do Norte. Então, o que, que essas desigualdades elas se aprofundaram, né, nesse período e poucas medidas foram tomadas, né, para reduzir essas desigualdades. Se a gente pensar, até que ainda houve uma tentativa, né, por exemplo, é o caso da criação da Sudene, né, o Juscelino Kubitschek, ele cria a Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento Econômico do Nordeste, que basicamente o objetivo era equalizar essa equação, né, em relação às desigualdades econômicas e sociais entre as diversas regiões do Brasil, com foco ali no caso do Nordeste, por ser, né, a região com menor, enfim, né, nesse momento não, uma das regiões mais pobres do Brasil. Então, quer dizer, mas a Sundance ela não vai ser suficiente, né, para isso, né, para isso ocorrer, né, na verdade precisa de uma série de planejamentos, né, de medidas que possam equalizar aí essas desigualdades. A mesma coisa se a gente pensar a criação do DENOX, né? Então o DENOX, que era o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, ele também tinha o objetivo assim de reduzir, né, a miséria, de combater a seca, né, porque a seca era uma das grandes causas da miséria, principalmente no interior do Nordeste. Então a criação do DENOX era também uma tentativa de apaziguar essas desigualdades. Também não vai ter essa efetividade toda, né? O DENOX foi muito importante, né, claro, no combate à seca, mas não conseguiu, né, reduzir em uma escala considerável essa desigualdade. Então, quer dizer, você tem uma situação que favorece muito mais apenas alguns setores. Isso, no que se refere ao todo dessa sociedade, é bem mais complicado, né? Fora isso, a gente tem um
um endividamento constante, contínuo, né? E veja só, um endividamento grande, né? É, o Juscelino Kubitschek, ele contraiu uma série de empréstimos ao longo do seu governo para poder financiar o plano de metas, a construção de Brasília, né? Foi caríssima, né? As diversas obras de infraestrutura, abertura de estrada, pavimentação, iluminação, a construção das hidrelétricas e por aí vai. Então, o endividamento ele foi se acumulando ao longo da década de 50 ali, né, meados da década de 50, não é à toa que a gente viu que o FMI rompeu, né, os laços ali com o Kubitschek. A mesma e esse processo ele não para por aí, né? Esse crescimento da dívida ele vai se efetuar e digamos assim, as consequências dele vão ser sentidas na década de 60 em diante. Aí, atrelado à dívida, você vai ter a desvalorização da moeda, consequentemente um aumento, né, gradativo da inflação. A inflação vai avançando a níveis realmente graves, né, consideráveis. E pelo menos até meados da década de 60, essa inflação ela só avançava, né? Só mais à frente que essa inflação começa a dar sinais de queda, mas até mais ou menos ali em 1965 ela vai avançando, 65, 66, e aí você vai ter uma inflação, né, cada vez maior e uma dívida também cada vez maior. Aqui a gente também vai ter outro problema, né, que é a situação da marginalização da vida do campo. Por quê? Como havia um investimento quase massivo na indústria, na urbanização, nesses setores de bens de consumo que atendia principalmente a população urbana, a vida no campo ela vai se tornando mais precária. Então, o que acontece? Você vai ter a abertura dessas cidades para a vinda, né, de imigrantes que vêm do campo, né, da seca, que fogem da miséria e tal. E aí você vai ter cada vez mais um número maior de imigrantes vindo aí da seca, que vão sair do Nordeste para ir para o Sudeste, para trabalhar nas indústrias, para trabalhar nas cidades. E aí essas cidades, né, também já não tinham tanta estrutura para suportar aquela população que já vivia nela, né, que já estava estabelecida. E aí, com esse fluxo migratório aumentando continuamente, essas cidades vão inchando, né, o chamado inchaço urbano. Né? Vocês já estudaram isso em geografia, então essas cidades vão inchando, vão crescendo de forma desproporcional, não planejada, e aí você vai ter a formação de bairros, né, suburbanos, literalmente. Então, quer dizer, a gente vai ter um processo de novo, né, que é um desenvolvimento, é uma modernização, mas que não conseguia dar conta dessas desigualdades sociais, econômicas e tal. Então, você vai ter, com esse inchaço urbano, com essa falta de planejamento nas cidades, você vai ter, claro, uma precarização da vida urbana, né? Então também, né, principalmente, de novo, nós estamos falando aqui dos setores mais pobres, menos favorecidos, né? Claro que para as classes mais abastadas, essa precarização ela nem é sentida com muita força, mas para os setores mais pobres essa é uma realidade cotidiana, né? Então quer dizer, há um desenvolvimento? Sim. Há um processo de avanço econômico e de industrialização? Também, sim. Né? Mas existem muitos pontos contraditórios no que se refere ao seu aspecto social, de como esses planos econômicos e a forma como eles foram tocados, eles vão ser refletidos nessa sociedade. Né? Então é uma modernização, e aí a pergunta que fica é uma modernização para quem, né? Dentro desse contexto, para quem é essa modernização, né? Então é mais ou menos isso, né? Quer dizer, esse é o processo aí, o desenvolvimento, o nacional desenvolvimentismo pensado pelo Juscelino Kubitschek. Tem seus pontos importantes, sim, né? Com certeza tiveram avanços aqui nesse meio termo, mas ele também traz consequências muito profundas
e contradições, né, que colocam em xeque aí o próprio discurso de modernização, né? Como assim modernizar? Modernizar como e para quem, né? Tendo em vista que existem tantas questões básicas que não foram solucionadas e aí acabam que, vamos dizer assim, se refletindo, né, nesse processo aí, tá? Então, eu trouxe aqui algumas imagens, olha só, que essa charge é interessante. Essa charge ela foi publicada numa questão do Enem, mas é interessante, né? Olha só. Então aí você tem, né, o JK dizendo assim, né? Você tem agora automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Quer mais? Quer? E aí o Jeca, né, que ele é refletido aqui como um senhor, né, provavelmente mais pobre, tá de pé descalço, com a calça remendada, camisa remendada, e aí ele diz um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Né? Então quer dizer, de que adianta ter toda essa modernização quando, por exemplo, você tem fome, né, num país como o Brasil, né? Então uma grande parcela aí morria, né, passava fome, vivia a realidade da fome, principalmente nas regiões mais pobres, né? E localizadas, né, principalmente no norte e no nordeste do Brasil. Então, é um plano que é contraditório em si, né? É uma evidência dessa contradição, dessas contradições sociais e, claro, né, uma consequência direta do tipo de política que se pretendia, né? E aí a gente tem aqui, ó, o Juscelino, aqui novamente, né? O Juscelino sempre vai atrelar sua imagem à construção das estradas, né? Ele criou uma série de estradas, né? Que ligavam diversos pontos do Brasil à capital, né? A Brasília. Vai pavimentar milhares de quilômetros de rodovias, né? Que eram fundamentais para o estabelecimento da indústria rodoviária, a indústria automobilística, né? No Brasil. Então, quer dizer, de novo, né, a questão do desenvolvimento, mas um desenvolvimento que teve seus custos e que, vamos dizer assim, tapou os olhos para os demais problemas básicos, né, sociais básicos que existiam no Brasil naquele momento. Então, pessoal, por hoje é só. Né? Na próxima aula a gente vai comentar sobre o período ali já do Jânio Quadros, né, e o João Goulart, né, que fazem parte também de um projeto econômico, cada um com suas características, mas fazem parte. E aí a gente, né, encerra essa discussão sobre essas contradições aí, né, dos modelos econômicos de desenvolvimento, tá? Então, muito obrigado por vocês assistirem e até a próxima.